E aí, filho? Nós de novo aqui, nós outra vez aí. E hoje, continuando nosso esquema de imigrações, os deslocamentos populacionais, falamos nos vídeos anteriores de alguns tipos de imigração. A reimigração, a migração pendular, o êxodo rural e a transumância. E deixamos para este vídeo falar de algo que possivelmente, é quase certo, em um dos melhores vestibulares, deverá cair, que é xenofobismo. Aí alguém já fala, puxa, xenofobismo é aquela heroína Xena? Então, velho, por aí mesmo. A Xena, né, ela era estrangeira. A palavra xenofobismo vem de xenos, estrangeiro. Fobismo, aversão ao estrangeiro, tá? Então, o que leva o indivíduo a ter aversão ao estrangeiro? Primeiro motivo chama-se eugenia. Alguém pergunta, o que significa eugenia? É o famoso mito da raça, entre aspas, superior. Não existe raça no sentido humano, nós temos etnias. Mas o mito da raça superior, isto foi utilizado muito pelo nazismo, a raça ariana, os superiores. Apesar da eugenia não ter surgido na Alemanha nazista. Mas isso aí é matéria para os nossos companheiros de História e Filosofia discutirem em outros vídeos. Mas a eugenia, aquele que recebe imigrante se coloca numa situação de superioridade. Então eu aconselho você, principalmente aí, mano, se você é de Brasília, você deve lembrar do X, Câmbio Negro, Marcelinho, X, né? Bel, uma banda pesada. Tinha uma música chamada Subraça, que eu nem vou colocar aqui, porque senão vão falar que eu estou atentando à moral e os bons costumes. Mas a música Subraça você deve escutar, para entender o que o X faz a colocação dessa questão da raça superior. A crueldade que fazem com a gente, só por nossa cor ser diferente. Somos constantemente assediados pelo racismo cruel. O valor da própria cor não se aprende em faculdades ou colégios. E ser negro nunca foi um defeito, será sempre um privilégio. Privilégio de pertencer a uma raça que com o próprio sangue construiu o Brasil. Subraça, subraça, é a subraça, subraça, é a pariu, subraça, subraça, é. Segundo, receio do desemprego. Mas espera aí, nós aprendemos que o imigrante, quando ele parte para um local, ele vai fazer serviços que aquela população não quer, não é? É isso, serviços pesados. O brasileiro sai daqui para a Espanha, vai trabalhar em hotel, o turco ia para a Alemanha, ia para algumas fábricas. Então, o turco ia para a Alemanha e ia para algumas fábricas. Wolfgang Sauer. Talvez você não conheça. Talvez o pessoal da minha geração lembre muito pouco dele. Ele foi presidente da Volkswagen do Brasil e fez com que a Volkswagen na década de 70 ultrapassasse a Volkswagen alemã. E aí ele foi alçado ao posto de presidente da Volkswagen alemã. E aí ele começou a pegar turcos. Os turcos eram mais baratos. Os turcos começaram a se adaptar ao povo alemão, começaram a ter filhos na Alemanha. E aí a frase dele foi famosa. Não importa a nacionalidade do meu funcionário. O que importa é que ele trabalhe, produza e seja mais barato. E isso acabou gerando também, de certa forma, um ressurgimento dos movimentos neonazistas na Europa, principalmente na Alemanha. Hoje você dá uma olhada. Terceiro, a expansão da guetificação. Eu aconselho você a escutar aquele filme B13, O Bairro Proibido, B13 Ultimatum, não é? Ou aquele filme de ETs, de aliens, Distrito 9, que mostra como é que se forma um gueto. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos áreas no sul dos Estados Unidos em que os policiais são obrigados a falar pouco de espanhol. Tanto é que existe até um novo linguajar naquela área chamado Spanglish, que é a mistura de espanhol com inglês. Então a expansão da guetificação forjado, né? Aconselho também o pessoal que gosta a assistir Turma do Gueto do Netinho, que passava na Record há muito tempo atrás. Expansão do islamismo, os meus irmãos, minha feição iraquiana. O Islã, submisso a Deus. Nem nada causa tanto temor ao europeu quanto a expansão do islamismo. Só para você ter noção, a França, que é um país conhecido por liberdades, por asilar
um grande número de pessoas, inclusive o Ayatollah Khomeini, quando fez a Revolução Iraniana, Lenin, Deng Xiaoping e outros. A França tem 6 milhões hoje de muçulmanos. Isso é preocupante. Há pouco tempo atrás, o governo francês lançou uma lei que era proibido dentro das escolas públicas as pessoas utilizarem algo que mostrassem a sua religião. Se era judeu, não podia usar aquele kippah. Se muçulmanas não poderiam usar o véu, cristão não poderia usar a cruz. Isso foi para atacar principalmente o muçulmano e defender o Estado laico. E isso causou uma grande polêmica dentro, inclusive, de algumas organizações de direitos humanos. E depois a expansão do terrorismo. A expansão do terrorismo, isso é complicado falar em grupo terrorista, porque o que é terrorista para alguns não é para outros. Mas para a Europa você tem a expansão do terrorismo. Vamos pegar o caso dos atentados aos trens de Madrid, se não me falha a memória, em 2004, que o pessoal viu que estava envolvido, parece, um grupo fundamentalista do Marrocos. Então isso faz com que você tenha grande medo, tem esse xenofobismo, essa aversão ao estrangeiro. Os Estados Unidos sofreram em 2001 aquele choque das Torres Gêmeas. Hoje os americanos constroem um muro mesmo físico, com mais ou menos 950 quilômetros de extensão, um pouco menos, um pouco mais. Nós estamos vendo aí o caso da Cisjordânia, Israel e Palestina, construindo um muro de 6, 7 metros de altura. E aqui no Brasil nós também temos, de certa forma, esse xenofobismo interno, principalmente quando nos referimos aos nordestinos. Repare nos movimentos de skinhead, os carecas do ABC, por exemplo, que tem certa aversão a negros, homossexuais, judeus e nordestinos. Xenofobismo é um caso grave dentro da civilização humana, mas nos vestibulares deverá cair para vocês. Então a dica de hoje foi essa, sobre xenofobismo. Espero que todos tenham aproveitado o que nós falamos aqui. E como eu sempre digo nas minhas aulas, como já dizia Jesus na Galileia, malandro que é malandro não bobeia. Então, velho, estuda. Presta atenção no que o seu professor fala em sala de aula. Aqui é só uma base maior. E continue acompanhando o canal em bom português com os professores, com as dicas que nós temos aí. Valeu? É nóis e estamos aí. Isso aqui sou eu mesmo quando ganhei o Campeonato Internacional de Supino. Valeu? Fui, mané.